Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Vamos atualizar as notícias do futebol brasileiro. O Campeonato Paulista já tem o seu primeiro finalista e é o Palmeiras. Hoje tem Corinthians e São Paulo em Itaquera para sabermos quem será o adversário do Verdão. Com o Palmeiras classificado, o primeiro jogo poderá ser no sábado. Daqui a pouco vamos explicar o porquê. Hoje também tem Clássico dos Bons do Rio de Janeiro. Flamengo e Botafogo valendo vaga na final. E o Brasil ganhou da Alemanha. Não foi de goleada, mas ganhamos dos campeões do mundo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Breakfast News. Você que está ligado na Rádio Futebol Clube, você que é apaixonado por esportes, a partir de agora vai se ligar em tudo que está rolando, jogos importantes, repercussões, projeções, enfim. Estamos aqui, você nos acompanhando e também curtindo a nossa página no Facebook, através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC no Facebook, no Twitter, também no Instagram. Você que nos ouve pelo TuneIn, o aplicativo TuneIn, grande abraço. E você também que acessa radiofutebolclube.com.br pelo tablet, pelo computador, pelo celular e também nos ouve. E olha, está no forno já para sair o nosso aplicativo para você ficar ainda mais ligado na Rádio Futebol Clube. Bom dia, Fábio Salgueiro. Fala, Carlos Lima, um abraço a você, bom dia ao amigo apaixonado por esporte, muita coisa rolando, principalmente essa vitória dramática do Palmeiras para a final do Paulistão. Vamos falar sobre isso, sobre esse grande clássico carioca aí que promete demais também, Lima. Eu tenho uma tese, vamos abrir falando exatamente de Palmeiras e Santos. Eu tenho uma tese de que o Palmeiras sai muito fortalecido depois do que aconteceu ontem, porque acho que o Palmeiras aprendeu a lição, né? De que não se ganha nada na véspera, de que só essa história de que o time é melhor, tem o melhor elenco, o melhor orçamento, isso aí nem sempre se traduz no campo. E pela comemoração, Fábio, nós estivemos juntos ontem na transmissão, pela comemoração dos jogadores, da torcida, depois do jogo, não sei, eu estou sentindo que o Palmeiras vai forte demais para a grande decisão, seja contra São Paulo, seja contra Corinthians, porque parece que ontem tudo o que aconteceu no Pacaembu fez com que a ficha caísse. Eu acho que se tivesse acontecido o normal, o que muita gente imaginava, o Palmeiras no tempo normal fizesse 1-0, 2-0 e ficasse administrando, talvez os erros que o Palmeiras cometeu ontem fossem levados para a grande decisão. Eu acho que, principalmente, o fato do Palmeiras ter perdido no tempo normal e se classificado nos pênaltis vai dar uma força moral muito grande para um time que já é bom em termos de elenco. Não sei se você concorda comigo. Olha, Lima, na verdade a gente cresce muitas vezes na base da dor, da dramaticidade, né? A vida nos impõe isso. E a gente, desde o primeiro jogo, a gente dizia para os amigos apaixonados por esporte que acompanharam a nossa transmissão, tanto no primeiro jogo, quando era mando do Santos, como no jogo de ontem, a gente ponderava, olha, o Palmeiras está muito burocrático, o Palmeiras está muito pragmático, o Palmeiras está realmente achando que vai vencer na hora que quiser, está administrando uma vitória por 1-0, que é muito pouco. E ontem veio a lição. O Santos, né, de forma aguerrida, na base da vontade, da raça, da transpiração, conseguiu fazer 2-1 e surpreender a mim, admito, porque eu esperava que o Palmeiras decidisse tudo nos 90 minutos. Então o Palmeiras, eu estou com você, eu acho que ele cresceu na dor, ele aprendeu e ele vai entrar mais ligado nas finais. Mas tem um outro ponto que eu quero citar, e aí eu acho que deve ser ressaltado, e com certeza ficou uma pulga atrás da orelha do Roger Machado. O time do Palmeiras não está no ponto com relação ao psicológico. O Palmeiras ontem, quando saiu atrás e conseguiu o empate de forma relâmpago, ele logo na sequência,
tudo bem, conseguiu ainda monitorar o jogo e controlar o jogo. Mas depois que tomou 2-1, no segundo tempo, o Palmeiras inexistiu no campo. O Roger Machado mexeu no time, colocou até o Daverson, vê se pode, para você ver o ato de desespero do Palmeiras. E o Palmeiras não conseguiu criar. O Santos passou a controlar o jogo, e aí eu acho que foi o erro do Santos. O Santos, quando fez 2-1 e viu que tinha chance real de levar para os pênaltis, o Santos se acomodou nessa vantagem também, passou a esperar. E o Palmeiras, diante de um Palmeiras que inexistia no segundo tempo, que só corria, que só transpirava e não conseguia armar nada, essa era a grande chance do Santos definir nos 90 minutos fazendo mais um gol. E o Santos também deu aquela relaxada, todos achando, vamos para os pênaltis e vamos ver o que acontece nos pênaltis. E aí aconteceu o que a gente viu, o menino Diogo Vitor perdendo a penalidade, o Jailson aparecendo fazendo a defesa e o Palmeiras na final. Então tem isso, o Palmeiras vai entrar muito mais ligado, vai entrar muito mais ciente de que tem que definir o jogo, que 1-0 não é resultado realmente que define nada, é importante você fazer mais gols, é importante você se impor, principalmente quando você tem qualidade, mas por outro lado, e até enaltecendo a participação dessa equipe na Libertadores da América, eu tenho certeza que o Roger dormiu cabreiro, o Roger dormiu preocupado, porque o emocional do Palmeiras está em xeque. Olha, e de todas as manchetes que eu acompanhei, né, na internet, claro, de vários sites esportivos, que a gente sempre dá aquela pesquisada, a gente procura sempre se informar antes de entrar no ar, a que me chamou mais atenção em relação ao Palmeiras foi a do Globo Esporte. Palmeiras avança a final, mas ainda precisa aprender a ser favorito. Acho que é por aí, né, Fábio? Eu acho que sim. Mostrou realmente que precisa aprender, que é aquela coisa, somos fortes, somos talentosos, temos um banco de reservas muito forte, mas você tem que saber impor isso dentro das 4 linhas e nos 90 minutos. O Palmeiras foi muito burocrático nas semifinais. Ele foi realmente, em alguns momentos, ele passou um ar de arrogância, fazendo 1-0 e tocando de lado e não querendo matar o jogo. Jogando mesmo no primeiro jogo, quando o mando era do Santos, mas ambos os jogos foram no Pacaembu, o Palmeiras fez 1-0, mas em nenhum momento, depois que fez 1-0, jogou na jugular do Santos para fazer 2-3 e definir. O que eu tinha a certeza, eu tinha uma convicção comigo que o Palmeiras iria agir dessa forma. Então, de certa forma, frustrou e eu tenho certeza que preocupou ao Roger Machado. Agora tem um outro lado, né? Dentro dessa coisa que a gente realmente cresce na base da dor, da dramaticidade. O que você falou é verdade. O Palmeiras acho que caiu a ficha. Agora resta saber se contra Corinthians ou São Paulo, na fase decisiva, nos 2 jogos finais, já no final de semana, se o Palmeiras sair na frente, até que ponto vai ter equilíbrio emocional para colocar a bola no chão, colocar o seu talento à disposição do time e para buscar uma igualdade e uma virada no placar. É aí que mora o perigo, porque o Palmeiras se perdeu demais contra o Santos, um Santos só aguerrido, sem qualidade, mas assim com muita vontade dos moleques, com muito desejo de virar, e o Palmeiras poderia controlar o jogo e não conseguiu. Bom, vamos ouvir então o que disseram o Roger Machado e também o Jair Ventura, né? Depois do jogo de ontem, começando com o lado vencedor, o Roger. A decisão é exatamente como foi hoje, né? A vantagem que a gente tinha de ter feito a melhor campanha na fase de classificação não nos dava uma vantagem significativa, né? Isso eu já havia frisado anteriormente. Nos dava a vantagem de disputar o segundo jogo em casa, né? E a nossa casa, nesse caso, foi o Pacaembu. Que nós teríamos 2 jogos com o placar elástico, como a gente teve, né, na fase anterior. Né? É clássico, é time grande, né? São jogos tradicionais, envolve muitas emoções e muitos sentimentos dentro de campo, né? Mas, como eu disse, pelo conjunto da obra, eu acho que nós merecemos estar na final. E agora o Jair Ventura, depois da eliminação, apesar da vitória de ontem contra o Verdão. A vida do treinador, ela é sempre avaliada no final do jogo, né? Por conta do resultado. Então, já que nós iniciamos com 4 atacantes e vencemos o jogo, a estratégia deu certo. A vida do treinador, ela é sempre avaliada no final do jogo, né? Por conta do resultado. Então, já que nós iniciamos com 4 atacantes e vencemos o jogo, a estratégia deu certo. Não tão certo, não o suficiente para a nossa classificação, mas o objetivo de vencer o nosso rival. Um rival esse que é o maior investimento do Brasil hoje. E conseguimos fazer 2 gols de jogadas controladas, né? Jogadas organizadas.
Isso me deixa feliz, mas lógico que não serviu, né? Nós estamos tristes porque não conseguimos a classificação, mas estamos felizes por ter iniciado uma partida com 6 meninos da base e ter vencido o maior orçamento de todo o Brasil, jogando na casa dele, com a favor da torcida deles e construindo 2 gols, né? Numa equipe que tem a melhor defesa do campeonato, mas foi vazada hoje 2 vezes. O que você achou dos 2 discursos, Salgueiro? Primeiro o do Roger e depois o do Jair, né? Que enalteceu a vitória, mas também reconheceu que não adiantou nada, que eles saem tristes do mesmo jeito, né? Então, mas o discurso do Jair, começando pelo Ventura, lógico que adiantou, na verdade, né? O Santos não perdeu o jogo, o Santos venceu o jogo, ele perdeu a classificação. É fato que a vitória nos 90 minutos não vai amenizar a frustração de você ficar fora da final, não é isso. Agora, se ele pode ver com o copo vazio ou o copo cheio o jogo ontem do Santos. E pelo copo cheio, o Santos mostrou um poder de reação diante de um Palmeiras que era favorito antes do jogo, antes da bola começar, antes de começar a semifinal, e o Santos deu uma prova ontem de muita força, né? E ele realmente não recebeu ninguém em cima da hora. Ele trabalhou, ele se virou com as opções que ele tinha desde a primeira semifinal. Então, realmente, o Jair Ventura aí, é lógico que esse discurso é aquele discurso realmente que você perdeu a vaga na final e aí você não tem como acalentar isso. A dor, a frustração é muito grande. Agora, por outro lado, eu se sou ele, eu olharia realmente o lado positivo da coisa. O lado positivo é que realmente o Santos mostrou uma força que a mim surpreendeu. Eu não tenho melindre algum em admitir que eu esperava que o Palmeiras vencesse as 2. Eu tinha essa convicção comigo. Assim como eu acredito que numa final as coisas emparelham mais, mas o Palmeiras tem mais condição técnica de ser campeão do Paulistão. Agora, o discurso do Roger é isso, ele enalteceu também a vitória, a conquista, da forma que foi nos pênaltis. Agora, ele não vai abrir para a imprensa, mas eu tenho uma convicção comigo. Pequeno problema aqui com a linha do Salgueiro, né? A gente vai restabelecer a conexão, né, com o Fábio Salgueiro para que ele continue. Ele estava já projetando a grande final, restabelecido o contato. Salgueiro deu uma pequena queda aí no seu sinal, na sua linha. Pode continuar, você estava falando da final já, né, Salgueiro? Então, e daí o Roger fazendo essa projeção, né? Que na verdade o que ele enalteceu a forma que foi, mas eu tenho uma convicção comigo, depois de tantos anos de esporte, cobrindo o futebol e os bastidores dos clubes e conversando com treinadores, é lógico que ele não ia trazer à tona, num momento como esse pós-classificação, o seu receio, né, com a postura do Palmeiras nos 2 jogos. Mas eu tenho certeza que, além disso tudo que nós falamos no nosso Abre, né, que o Palmeiras aprendeu na dor e serviu de alerta ao sufoco que passou contra o Santos, ele vai mais do que nunca, a partir de hoje, na preleção, na reapresentação, ele vai tentar trabalhar o emocional desse time que mostrou que não está tão amadurecido assim, e é uma preocupação para as 2 partidas finais. Bom, e é o seguinte, eu estou aqui com o site da federação aberto, né, na parte do regulamento, e já havia uma previsão, aqui ó, fase final, que o primeiro jogo seria ou no sábado ou no domingo, e o segundo no domingo, dia 8 de abril. Por quê? Porque a federação, de forma até correta, né, já imaginando ou projetando uma classificação do Palmeiras, já havia deixado a data do sábado em aberto. Por quê? Porque o Palmeiras joga terça pela Libertadores, né, contra o Aliança Lima na sua arena. Então, a tabela da Libertadores, poxa, já está há muito tempo definida. Então, já se sabia que o Palmeiras jogaria no dia 3 de abril pela Libertadores. Então, o próprio regulamento já estava prevendo, né, que o primeiro jogo da final seria ou no sábado ou no domingo. Se fosse o Santos finalista, com certeza seria no domingo. Como foi o Palmeiras? Eu tenho quase certeza que vai ser no sábado, e aí depende de quem vai passar hoje. Então, sábado, ou no Morumbi ou em Itaquera, nós teremos o primeiro jogo da decisão. Quer dizer, não é uma coisa que vai ser decidida na última hora. A federação já estava mesmo jogando com essa possibilidade, Salgueiro.
É verdade, é verdade. E aí eu acho que pouco muda, né? O jogo no sábado realmente é uma saída um pouco mais sensata, até porque o Palmeiras, como você disse, joga na terça-feira pela Libertadores da América. A gente poderia até especular, mas o Palmeiras jogou na terça, São Paulo e Corinthians joga na quarta, mas assim, se nós acompanharmos 48 horas, quinta e sexta, né, para recuperação, realmente está toda a condição de o time realmente conseguir uma boa recuperação, estar bem para uma partida final, um primeiro jogo final diante do Palmeiras numa decisão do estadual. Então acho que muda-se pouco e aí a gente protege também, dá mais condição ao Palmeiras de poder jogar na terça-feira também com essa mesma recuperação e representando o futebol brasileiro bem na Libertadores da América. Eu também estou com você, eu tenho esse feeling comigo que vai ser confirmada a primeira decisiva para sábado, 4h30 da tarde, Limar. Muito bem, então agora vamos falar do outro jogo, né? O jogo de hoje, que vai apontar o adversário do Palmeiras, né? Entre Corinthians e São Paulo em Itaquera, na Arena Corintiana. Um jogo muito aguardado, depois de tudo que aconteceu no domingo, né? E uma coisa que eu achei interessante é que o Carille ontem, ele deu uma entrevista e falou exatamente sobre aquilo que repercutiu mais nas últimas horas. Ele não fugiu da pergunta, né? E até o repórter falou, Carille, é inevitável, mas eu tenho que te perguntar se você realmente ficou espantado, né, com tudo que aconteceu, com a repercussão que deu aquela declaração em relação ao Aguirre. Vamos ouvir o Carille. Me assustei, né? Eu ainda não tenho noção das coisas que eu falo, o que pode crescer, o que pode ser algumas declarações que eu falo é algo que eu tenho que aprender bastante. Mas a minha essência eu não perco. Eu vou fazer, desde que eu renovei meu contrato com o Corinthians, eu deixei claro ano passado que esse ano eu ia, né, fui no Deportivo Lara, o técnico do Deportivo Lara, a gente teve uma conversa muito legal, não vou mudar a minha essência. O que você achou aí dessa declaração, até de humildade do Carille, reconhecendo que ele ainda tem muito o que aprender no que diz respeito a comportamento diante da imprensa, tomar cuidado com o que fala, se bem que ele um pouco depois disso, ele ainda falou o seguinte, eu tenho que tomar muito cuidado também, porque se eu falo é porque eu falo, se eu começo a escolher palavras, eles já vão dizer, tá vendo, o Carille já aprendeu a ser político, antes ele era mais sincero. É duro, né? É duro você ser uma figura pública e ser técnico do Corinthians, onde tudo que você fala repercute muito, né, Salgueiro? Então, e você, é mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras, né? Você cresce na dor. Ele cresceu realmente nessa reação que teve devido às suas colocações no final de semana, a sua cobrança pública em cima do Aguirre, coisa que eu repudiei, eu acho que ele pisou na bola, mas ele cresceu diante desse erro, entre aspas, que ele cometeu, apesar de ele estar com a consciência tranquila, tudo bem. O que eu pego um pouco no Carille, e eu tento observar todas as colocações, e aí eu acho que ele deu mais uma tropeçadinha nessa daí, ele falou assim, às vezes não me cai a ficha, né, do que é estar no Corinthians. Ele cobrou o Diego Aguirre dizendo o seguinte, como que ele pode falar que não conhece o técnico do Corinthians, o atual campeão brasileiro? Então, aí, na hora da cobrança do Aguirre, ele sabe da força que tem o Corinthians e da projeção que o Corinthians dá aos seus profissionais e a projeção que o clube tem. Agora, na hora das suas declarações, que para mim foram realmente declarações totalmente infelizes, aí ele entende que ele não sabe ainda a projeção que o Corinthians tem. Eu acho que o Carille tem que encerrar esse assunto. Foi bom ele não fugir da coletiva da pergunta, ele falar, mas agora não tocar mais no assunto. Eu acho que hoje vai ser uma banalidade, uma coisa boba se ele for ao vestiário levar presentinho pro Diego Aguirre. Mas ele vai. Tem que entrar em campo. Eu acho que ele vai. Ele vai, eu também acho que ele vai, mas eu acho bobeira, eu acho besteira, eu acho que seria uma atitude legal se não tivesse tido problema do final de semana. Então ele tem que entrar em campo, ele tem que ir até o banco, não só cumprimentar o Diego Aguirre, cumprimenta todos do Banco do São Paulo. Eu acho que isso faz parte do espetáculo, é uma atitude legal, é uma atitude do anfitrião recebendo o adversário, e bola para frente, vamos jogar bola e vamos entendeu? E vamos definir mais uma semifinal aí que promete ser maravilhosa. Mais do que isso, Lima, eu acho que é besteira. Bom, no campo ele aguarda o retorno do Fagner, né? O Fagner vai tentar chegar em condições para jogar, né? Fica a expectativa em relação ao Rodriguinho, que foi levado, foi relacionado, vai fazer o chamado teste de vestiário, né? Para saber se joga ou não.
Então o Corinthians teria o Cássio no gol, o Mantuan, o Fagner, Pedro Henrique e o Sid Clay, Gabriel ou Ralf. Aí tem uma dúvida, né? Se jogar o Rodriguinho, joga o Gabriel, se não jogar pode jogar o Ralf, enfim. É outra dúvida do Carille, né? O Maicon é o outro volante, aí tem a dúvida do Rodriguinho, ou Pedrinho ou Júnior Dutra, aí Matheus Vital, Emerson Sheik e Cleison. Eu tenho comigo, até por uma questão de coerência, né, o Salgueiro, coerência dele, né, incoerência na minha visão, mas até pela coerência dele, que se o Rodriguinho não jogar, ele vai colocar o Júnior Dutra, lógico, né, o Pedrinho é jogador na concepção do Carille de 15 minutos, né, então acho muito difícil ele começar com o Pedrinho na ausência do Rodriguinho. O que você acha? Eu também tenho essa convicção com você, lamento profundamente, mas eu acho que pela falta, tento compreender a posição do Carille, tá? Até porque até certo ponto eu entendo o Carille como um profissional capacitado, um cara sensato. Eu tenho medo dele sair com o Pedrinho e queimar, entre aspas, a única grande surpresa que ele tem realmente no banco de reservas para tentar mudar a cara do jogo. Agora, ele não pode querer mudar a cara do jogo faltando 15 minutos para acabar a partida, né? Aí é surreal. Olha, desse time que você falou, de todas essas opções, eu tenho uma convicção comigo, vai todo mundo para o jogo. Esse teste do Rodriguinho, para mim, não existe, já foi feito, ele vai para o jogo. Hoje é um jogo decisivo, o Corinthians não tem como mais adiar isso aí, e vai todo mundo, inclusive eu acredito que o Fagner jogue na lateral direita, e aí o time do Corinthians vai com o que há de melhor, entre aspas. A única coisa que eu faria, eu colocaria o Ralf de primeiro volante. Eu acho que o Ralf entrou muito bem, fez um grande jogo contra o Bragantino, foi a principal peça do Corinthians no meio-campo, protegendo o sistema defensivo. E aí eu sairia com esse time base mesmo que a gente está acostumado, com o Cleison aberto na esquerda, o Sheik um pouco centralizado, e aí aquela coisa, né? Se virar 0-0, aí no intervalo já coloca o Pedrinho, que é o único menino a fazer, a oferecer e a apresentar aquele drible diferente, aquela criatividade, aquele improviso realmente que pode definir o jogo num detalhe. Coisas que o Sheik só aguenta 45 minutos, no máximo 1 hora se arrastando, enfim, é isso. E tem o Matheus Vital, esse menino que começa muito bem e pode incendiar o jogo pela lateral direita. Então eu acho que o Corinthians está montado, eu acho que vai com o que há de melhor para o momento, sem o Jadson, e eu creio que o Fagner joga na direita. Bom, o São Paulo deverá ter o Rodrigo Caio, também de volta da seleção, né? Embora o Aguirre não tivesse confirmado a equipe, basicamente deve ser o time de domingo, né? Que jogou bem. Sidão, Éder Militão, aí Bruno Alves ou Rodrigo Caio, Arboleda e Reinaldo, Justilei, Petros e Lisieiro. O Lisieiro que jogou muito bem, um garoto aí com potencial. Já dizem que tem gente interessada no Lisieiro. Impressionante como apareceu o jogador no São Paulo, já tem gente querendo levar. E na frente, Marcos Guilherme, Nenê e Trellis. O Nenê falou, né, sobre como o São Paulo tem que se comportar no jogo de logo mais em Itaquera. Acho que nós temos que manter a nossa postura da mesma maneira como nós entramos, mesmo se vamos jogar fora de casa e sabemos o quão difícil é, mas acho que vai definir nos detalhes. Temos que estar focado, concentrado o tempo todo no que nós temos que fazer dentro de campo, esquecer o resto e lutar do primeiro ao último minuto para conquistar essa classificação. Bom, independentemente da bobagem que ele fez, né, na hora de comemorar o gol, acho que não tinha nada que ir lá provocar o banco do Corinthians, mas eu acho que essa nova formação do São Paulo, que o Aguirre colocou, o Nenê mais centralizado, não aquele Nenê aberto, jogando pelos lados, tendo que marcar lateral, aquela coisa toda, ele abrindo o Marcos Guilherme pela direita e centralizando o Nenê, ainda colocando o garoto Lisieiro, que é um cara que é novo, que tem gás, que pode marcar, pode voltar, pode fazer a recuperação para ajudar o Petros e o Justilei. Eu, particularmente, gostei do Nenê nessa posição. Acho que ali ele rende mais e pode ser uma boa para o São Paulo hoje. Não pode não, Salgueiro? Pode ser sim, Lima. Inclusive o Nenê, para funcionar, ele tem que ficar nessa posição. Não adianta querer que o Nenê corra atrás de lateral ou feche espaço numa recomposição defensiva rápida, que ele não vai fazer, não adianta. A idade chegou. Então ele tem muita qualidade, mas ele não tem o fôlego mais de menino, daquele menino que a gente viu realmente jogar naquele time do Palmeiras, que infelizmente acabou caindo, e ele era um garoto naquela época ainda, e realmente ele tinha muito fôlego. Então o Nenê funciona nesse setor do campo, mesmo onde ele tem qualidade não só para reter a bola,
mas para realmente fazer o pivô e passar com qualidade para os jogadores que vêm ao lado dele, para ser o distribuidor, para ser aquele gerente que carimba todas as bolas. Esse é o Nenê, ele tem qualidade para isso. Agora, o Diego Aguirre, ele aposta na mesma formação que jogou no Morumbi para jogar na Arena do Corinthians. O problema maior desse time do São Paulo, além das suas deficiências normais como time e como também as peças individuais, são essas 5 vitórias do Corinthians e 2 empates na Arena. O São Paulo não se dá bem lá, já passou vexame histórico lá, inclusive quando perdeu por 6-1. Então o emocional do São Paulo fica em xeque hoje. A grande virtude, por outro lado, é que vai jogar com a vantagem pelo fato de ter vencido um jogo muito ruim no final de semana, mas muito ruim, mas que acabou vencendo por 1-0. Então é um time que vai armado, é um time que vai motivado, com a mesma confiança do final de semana, pela vitória. Agora vai ter um adversário muito complicado e principalmente o emocional deixa o São Paulo em xeque. E só pegando o gancho seu, Lima, que você disse bem, que já tem propostas para o Lisieiro, é fato também que a diretoria ela adora receber propostas, né? Essa diretoria do São Paulo atual, ela tem 2 características muito contundentes, muito dela, né? Ela não assume nada e terceiriza as responsabilidades, e só tem o fator político que ela quer se manter no poder, e ela adora vender jogador. Então, se pintar uma proposta razoável para esse menino Lisieiro, que mostrou que tem potencial e hoje vai ter mais uma nova chance de mostrar sua cara para a torcida de São Paulo e para o futebol brasileiro, ela vai vender, porque a tônica dessa diretoria de São Paulo é essa mesmo. Perfeitamente. O São Paulo, com a vitória de domingo, com o bom desempenho do Nenê, do Lisieiro, ninguém falou do Cueva, né, Salgueiro? Não veio mais acabou. O São Paulo sentiu falta do Cueva. Nossa, sem o Cueva o São Paulo não existe. Parece que ele caiu um pouquinho no esquecimento, né? É que diferente do Corinthians, que está fazendo todo esse esforço para ter o Fagner, que cogitou ter o Balbuena, mas daí ficava mais difícil, e realmente trabalha no departamento médico para ter o Jadson e o Rodriguinho, diferente do Corinthians, o Cueva, ele não caiu em desgraça no clube, mas o clube já não aposta mais tanto nele, sabe que ali é muita conversa e pouco comprometimento, né? Só cai no blá 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 do Cueva o torcedor que é mais apaixonado e que não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, porque o Cueva é muito blá blá blá, é muita conversa e comprometimento zero. Muito bem, falamos do futebol paulista e agora vamos virar a página. Hoje tem um grande clássico no Maracanã. Aliás, hoje e amanhã, né? Hoje tem Flamengo e Botafogo e amanhã Fluminense e Vasco. Os 2 jogos no Maracanã, ainda bem, né? Que pelo menos para a fase decisiva do Campeonato Carioca, os clubes estão podendo usar o Maracanã, porque, olha, com todo respeito ao Engenhão, que é um bom estádio também, um estádio grande, mas é outra coisa, né, Salgueiro? Flamengo e Botafogo, Vasco e Fluminense, Fla-Flu. Tem que ser no Maraca. Você não acha, não, Salgueiro? Ah, sem dúvida, né? Principalmente eu, que admito com todas as letras que sou um eterno saudosista, eu tenho saudade até da geral do Maracanã, dos geraldinos, né? Mas, enfim, o Maracanã é um grande palco, o Maracanã está no mesmo patamar do Wembley, está no patamar de todos os estádios do mundo, e não dá para você ter realmente clássicos dessa importância, ou clássicos estaduais, por mais que o estadual tenha perdido apelo nos últimos anos, disputado fora do Maracanã. O Maracanã dá um glamour, o Maracanã traz realmente. Eu vi uma foto agora da Arena Corinthians, que é o palco hoje do jogo Corinthians-São Paulo, e por mais que a Arena tenha suas mazelas, teve seus problemas realmente durante a construção da Copa do Mundo, que a gente sabe tudo que envolveu a construção, é muito legal você ter um palco desse para um jogo assim. Então a mesma coisa do Maracanã. O Maracanã tem que estar à disposição do futebol, a alma do Maracanã é do futebol. O que fizeram com o Maracanã nos últimos anos, as pessoas envolvidas, elas mereciam prisão perpétua, porque não se chuta o Maracanã como ele tem sido chutado nos últimos anos. É verdade. Bom, vamos aqui às prévias das escalações. O Flamengo com algumas alterações, hein? O Carpegiani deu uma mexida no time. Ele está sacando o Rodinei, o René e o Everton para as entradas de Pará, William Arão e Vinícius Júnior, né? Então, o provável Flamengo terá o Diego Alves no gol,
Pará, Hever, Juan e Everton, Jonas, William Arão e Diego, Lucas Paquetá, Henrique Dourado e Vinícius Júnior. Aquele Everton que ele sacou é o Ribeiro, né? Porque tem 2 Evertons, né? O que foi sacado foi o Everton Ribeiro. E o Botafogo, mais uma vez, não conta com o Gatito Fernandes, que estava com a seleção paraguaia, o Chiesa machucado, mas o Carli volta à zaga, um jogador que dá uma certa segurança aí à zaga do Botafogo. Então, Jefferson no gol, Marcinho, Carli, Igor Rabelo e Moisés. Olha o Moisés aí, hein? Grande ídolo de Fábio Salgueiro. Marcelo, Marcos Vinícius e Rodrigo Lindoso, Luiz Fernando, Brenner e Leonardo Valência. Pelo menos no papel, o Flamengo leva vantagem, mas ontem no papel o Palmeiras também levava vantagem sobre o Santos e acabou perdendo no tempo normal, né, Salgueiro? É o famoso clássico é clássico, né? Não, é verdade, mas aí nesse caso, dessa comparação sul, o Santos tem muito mais qualidade que o Botafogo, né? Então teria condição de realmente equilibrar, mas o clássico é o clássico, sem dúvida nenhuma, Lima. Agora, eu particularmente tenho uma convicção que o Flamengo passa, não só pela formação que você disse dos 2 times, e foi muito legal você pontuar as 2 escalações, mas pelo fato do Flamengo realmente ter um time mais forte. Agora, o que eu projeto e cobro aqui publicamente é o seguinte: o Flamengo está devendo muito futebol já há algum tempo, né? Então, por mais que classifique hoje, eu espero e quero ver o Flamengo vencer e convencer. O Botafogo realmente perdeu muita força nos últimos tempos, aí perdeu aquela base boa que tinha o Jair Ventura à frente, que fez um bom papel no ano passado, perdeu demais força. Então, o Flamengo é favorito, mas o Flamengo tem a obrigação moral de realmente fazer valer isso dentro das 4 linhas. A consciência que eu tenho, a sensação que eu tenho, é que esses jogadores que estão vestindo a camisa do Flamengo não entenderam até hoje o que é o Flamengo. Isso é verdade. E não entendi, não entender o que é o Flamengo é complicado e faz com que muito jogador acabe caindo em desgraça no clube, né? Bom, é o seguinte, hoje, então, momentinho. Hoje, então, Flamengo e Botafogo. E tem um detalhe, né? No Rio de Janeiro, semifinal, jogo único. E com vantagem para a melhor campanha. Isso é uma coisa que o Roger Machado tem destacado nas coletivas e eu concordo com ele. É um absurdo você fazer uma campanha muito maior, uma campanha superior ao seu adversário e você não ter a vantagem do empate. Eu sou contra, eu acho assim, tinha que jogar por 2 resultados iguais e não tinha que ter pênalti coisa nenhuma. Por exemplo, Palmeiras ganhou de 1-0 o primeiro jogo, perdeu o segundo de 2-1, Palmeiras é finalista e acabou, entendeu? Fez a melhor campanha, sobrou no campeonato. No caso do Rio de Janeiro, como o Flamengo tem melhor campanha, ele joga pelo empate hoje, como o Fluminense joga pelo empate amanhã contra o Vasco da Gama. E fim de papo. Eu sinceramente, tem muita gente que adora pênalti, acha emocionante e tal. Para mim, não teria pênalti nem na Copa do Mundo, Salgueiro. Eu somaria pontos e aí na final, quem chegasse com mais pontos jogaria pelo empate. Eu particularmente, não sou a favor de disputa em pênaltis, mas fazer o quê, né? Eu faria jogo até sair um vencedor, mas também não iria para pênalti. Não acho o pênalti de uma crueldade tremenda. Eu sou um cara que eu não defendo, não levanto a bandeira da justiça no futebol, mas no caso do pênalti eu abro uma exceção e falo que é uma enorme injustiça. Realmente você vê o time cair nos pênaltis é muita crueldade, assim como aquele Golden Goal também eu não gostava. Realmente eu acho que é muito ruim para o futebol. Enfim, também estou com você nessa. Eu acho que eu colocaria para jogar até o final, até para até ter um vencedor. Eu acho que fica mais legal. O esporte merece isso. Lá no Sul, hoje, o Grêmio deve confirmar, né, evidentemente, a passagem para a final, porque fez 3-0 no primeiro jogo fora de casa contra o Avenida, hoje joga na sua arena e o Avenida, com todo respeito, não vai. Da mesma maneira que nós dizíamos aqui que o Novo Horizontino não tinha nenhuma chance de reverter contra o Palmeiras, os 3-0 que tomou, eu acho que vale para a Avenida também, né? Então, o Grêmio já é finalista do Campeonato Gaúcho e vai aguardar São José ou Brasil de Pelotas para saber quem será o adversário na grande decisão. Campeonato
Campeonato Mineiro com 2 jogos entre Cruzeiro e Atlético, o primeiro domingo de Independência e o segundo no outro domingo no Mineirão, e Bavi também, né, já definido. Aliás, ontem eu até discuti isso com o Zé Boquinha, né, que em função das últimas brigas tal, o Bavi também terá torcida única, né? Isso não é novidade na Bahia, eles fizeram no Brasileirão, aí tentaram voltar agora com as 2 torcidas, aí deu aquela confusão no Barradão no Clássico de fevereiro, então de novo o Ministério Público pediu, então o Bavi será com torcida única, o primeiro jogo domingo na Fonte Nova e o segundo dia 8 no Barradão, com torcida única do Bahia e também do Vitória. E agora, antes de encerrarmos o programa, vamos dar uma viradinha na página. Afinal de contas, ontem ganhamos da Alemanha. Dá para dizer que o fantasma está exorcizado, Fábio Salgueiro? O fantasminha, como o Tite falou, está exorcizado sim. O Brasil venceu e convenceu. Ontem fez um belo jogo, né? Não estamos vingados. Isso é besteira, isso é bobeira. O brasileiro sabe que isso não existe. Agora, estamos na parada. Foi a minha chamada, inclusive, nas redes sociais ontem, após o jogo. O Brasil venceu, era importante vencer a Alemanha no estádio de Berlim, ou seja, o palco da final da Copa do Mundo 2006, que estádio maravilhoso, lotado, e todos aplaudiram, ou pelo menos viram o Brasil vencer. Inclusive, estou acompanhando aqui uma declaração do Toni Kroos dizendo o seguinte: Toni Kroos, que é campeão do mundo, que estava no fatídico Brasil, o jogo do Mineirão, da goleada da Alemanha por 7-1, ele diz o seguinte: essa vitória do Brasil prova para mostrar que não somos tão fortes como todos falam, como todos dizem, né? Então acho que caiu a ficha também para a Alemanha e caiu a ficha para o Brasil. O Tite acho que não tinha essa dúvida, mas para o brasileiro, do seguinte, que o Brasil é uma seleção competitiva e vai mostrar esse espírito competitivo na Copa do Mundo, e existe seleção vencedora, existe seleção competitiva sem o Neymar. Então, o que a gente abordou muito ontem durante a transmissão, e com a participação brilhante do Zé Boquinha também, que está trazendo as opiniões deles, Lima, é o seguinte: a seleção brasileira é muito talentosa, é muito forte como equipe, parte tática é muito forte, muito competitiva, e o Neymar pode ser a cereja do bolo, trazer realmente essa genialidade que essa seleção precisa, que toda grande seleção precisa ter, o que a Argentina tem, com o Messi. Mas a Argentina não tem o poder de força, taticamente, conjunto que a seleção brasileira tem hoje. E o Thiago Silva deu uma desabafada ontem, ainda no gramado, né, para as emissoras, para a TV Globo, ainda no gramado, aquela entrevista padrão, né, que os jornalistas de TV podem fazer quando terminam esses jogos internacionais. E o Thiago Silva deu uma espécie de desabafada no microfone do Mauro Naves. Eu acho que o que está acontecendo assim está sendo extraordinário, porque momentos de dificuldade, né? Mas a gente sabe que nem um momento bom e um momento de dificuldade eles são permanentes. Nós, seres humanos, temos capacidade de superar a cada momento e de se reerguer a cada instante. Então fico feliz com esses 2 jogos de alto nível que nós fizemos. O grupo está de parabéns, mas eu acho que a gente está no caminho certo, com humildade, com disciplina. O que demonstramos aqui hoje diante dessa equipe foi algo a mais, coisa de orgulho de tudo que foi falado, com todo respeito à Alemanha, mas eu acho que essa camisa aqui merece um pouco mais de respeito, e a gente fica feliz com o resultado positivo em cima dessa grande seleção. Tem que se respeitar a camisa da seleção. E tem mesmo, né, Salgueiro? Tudo bem, tomamos de 7-1 em 2014, mas o Brasil ainda é o único pentacampeão mundial, né? Não, tem que respeitar. Eu entendo o desabafo do Thiago Silva, mas vale pontuar 2 coisas. Primeiro, a Alemanha nunca desrespeitou o Brasil. Mesmo nas declarações, eles nunca foram debochados, o que com certeza, do contrário, aconteceria. Os alemães sempre foram muito respeitosos com o Brasil, apesar de terem imposto ao futebol brasileiro o maior vexame de toda a história da seleção brasileira. E outra coisa que tem que falar para o Thiago Silva, eu não estou falando assim, aqui em tom de revanchismo não, até porque eu vou elogiar o Thiago Silva daqui a pouco, a postura dele dentro de campo. Quem desrespeitou a camisa da seleção brasileira são os jogadores.
E ele estava incluso nesse desrespeito aí em 2014, porque ele fazia parte daquele grupo. Então, quem desrespeitou a seleção brasileira não foi a Alemanha, não foi a torcida, foram os jogadores que protagonizaram aquele papelão lá comandado pelo Luiz Felipe Scolari. Por outro lado, o Thiago Silva cumpriu 2 bons jogos, ótimos jogos, como titular da seleção brasileira, ao lado do Miranda, principalmente ontem contra a Alemanha, quando foi mais testado, ele realmente ele teve uma atuação maravilhosa, e eu acho que ele passou um pouquinho à frente do Marquinhos. O Marquinhos vai estar na Copa do Mundo, é um cara da confiança do Tite, mas eu acho que se a Copa começasse nesse final de semana, a estreia do Brasil contra a Suíça, fosse nesse final de semana, a zaga seria Thiago Silva e Miranda. Jogou muito, realmente, o Thiago Silva. Eu que não sou tão fã dele assim, né? Eu acho que ele jogou muito e realmente ontem o Brasil fez um jogo consistente. Mas a Alemanha não jogou com o time principal. Problema da Alemanha, né? Aí é problema da Alemanha, se não quis colocar os seus principais jogadores, aí é uma questão do Joachim Löw. E, de qualquer maneira, eu acho que foi importante por um aspecto. Se você ganha da Alemanha com o time principal, com a Alemanha jogando com o time principal, aí talvez o Brasil já entrasse com aquela, tá vendo, ganhamos da Alemanha, tal, já chegaria na Copa com o peito estufado. E acho que o Brasil não deve chegar por baixo, né? Mas também chegar com o peito muito estufado não é uma boa. Embora o Tite saiba, como ninguém, trabalhar esse lado psicológico, não é, Salgueiro? Ele tem esse lado aí de não deixar a peteca cair, né, de evitar que os jogadores entrem naquele famoso oba-oba, né? Mas eu acho que foi uma vitória assim, na medida, 1-0, com uma seleção alternativa da Alemanha, mas com jogadores também importantes, Boateng na zaga, o Toni Kroos no meio de campo. Também não era uma Alemanha sub-12 que estava jogando com o Brasil, né? E o Brasil teve um comportamento bem legal, como já havia jogado bem contra a Rússia. Ou seja, Copa do Mundo é aquele mês, né? Aquelas 3 semanas que, se a coisa encaixa, vai, né? Então, eu já vi muita coisa em Copa do Mundo. Por exemplo, em 82, a Itália, na primeira fase, se classificou com 3 empates contra Camarões, Peru e, se eu não me engano, Polônia. A Itália não ganhou nenhum jogo. E mesmo assim se classificou, a imprensa brigada com os jogadores, os caras não davam entrevista, né? Todo mundo achincalhando a seleção da Itália. Aí foi, ganhou da Argentina de 2-1, ganhou do favoritíssimo Brasil 3-2, e aí quando a gente viu, a Itália estava na final contra a Alemanha e campeã do mundo. Então, nem sempre uma seleção que chega, né, por cima, tal, bonitinha, ganha. E nem sempre uma seleção que chega aparentemente, né, em frangalhos, acaba perdendo. E é aí que eu fico preocupado com a Argentina, Salgueiro, que ontem tomou um passeio, foi atropelada pela Espanha, 6-1, e eu não sei de que forma os argentinos vão trabalhar a derrota de ontem. O que você acha? Vão ter que juntar os cacos literalmente, né? Tem 2 pontos nesse jogo da Argentina, da Espanha com a Argentina, do seguinte: a gente tem que ter muito cuidado de não tirar os méritos da Espanha, porque é verdade que nós estávamos vendo e acompanhando e transmitindo pela Rádio Futebol Clube o jogo do Brasil com a Alemanha, que foi o grande jogo da rodada. Agora, acompanhando depois os melhores momentos e tudo o que aconteceu entre Espanha e Argentina, méritos total da Espanha. Não é que a Argentina perdeu porque não tinha o Messi e porque realmente estava no mau dia. Não, a Argentina, ela fez... É surreal você dizer que a Argentina não fez um mau jogo, mas o problema é que a Espanha se sobressaiu demais. Então, tem que abrir o olho com a Espanha. A Argentina é problema deles, eles vão ter que se virar lá, vão ter que juntar os cacos. O Messi, depois que fez o 6º gol lá, a Espanha, ele saiu da tribuna e foi embora. Você disse isso, inclusive, durante a transmissão nossa do nosso jogo. Agora, a Espanha é um time muito bem armado, a Espanha se renovou da seleção campeã, daquela base campeã, e vai vir muito forte para a Copa da Rússia, isso é fato. E essa vitória, esse massacre, essa goleada diante da Argentina só comprova isso, Limar. E aqui eu não resisti, né? Adivinha qual foi o que eu tô olhando agora ao falar da Argentina, Salgueiro? O que você acha que... É o Olé. Eu não ia deixar, né? Então tá aqui na capa do Olé. Pegou fogo, se prendió fuego. A Argentina bate de frente contra uma Espanha que a deixou desnuda. Olha só, sensacional, né?
E aí fica a pergunta, como será que o time vai dar a volta por cima depois desse 6-1 na Copa da Rússia? É claro que os argentinos estão preocupados, porque já se classificaram ali na Bacia das Almas, né, para a Copa do Mundo. E aí toma de 6 de uma seleção que é considerada uma das favoritas. Isso mostra que realmente a diferença do futebol argentino para o futebol europeu hoje tá muito grande. Mas mesmo assim, é o que eu digo, de repente chega na Copa do Mundo, todo mundo metendo pau na Argentina, tirando onda, bababá, os caras vão lá e resolvem jogar bola. Então, vamos aguardar, né, Salgueiro? Vamos aguardar e respeitar acima de tudo, porque são camisas pesadas e merecem respeito. Mas até lá, agora, pelo menos quando eles fizerem 7, a gente faz 6 para eles com a mãozinha, né? Porque os argentinos adoram tirar sarro do 7-1 do Brasil, se bem que no nosso caso foi numa semifinal de Copa do Mundo e na nossa casa, né? Eles tomaram de 6 da Espanha em Madrid e não era Copa do Mundo. Então, a nossa dor ainda é maior que a dor dos argentinos. Mas que tomar de 6 também não é nada agradável, isso não é. Muito bem, a qualquer momento na nossa programação tem o Click Time atualizando as informações do esporte. Logo mais às 6 da tarde, o Upgrade com destaques do futebol internacional. E a partir das 9h30 da noite, melhor, às 9h40 da noite, Corinthians e São Paulo aqui na Rádio Futebol Clube. Grande abraço, Salgueiro. Um grande abraço, até durante a programação da Rádio Futebol Clube Lima. Fique sempre conosco, Rádio Futebol Clube. Aqui somos apaixonados por esporte.